Olá pessoal, então há pedidos, porque foram muitos, nós vamos fazer uma extensão do vídeo anterior, que é aquele que falava sobre as vozes que estão na sua cabeça, tá? Então, se você acompanhou com a gente, já deve ter percebido aquela voz incessante, né, que parece um zum 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 de mosca no seu lixo, e que ela tem algumas características básicas que a gente até numerou no vídeo anterior. Eu não vou ficar numerando de novo, contando todas outra vez. Vídeo anterior. Mas, basicamente, é a voz que faz blá blá blá, é a voz do mais, A voz do importante. Importante, isso. Eu sou mais sofrido do que você, ou sou mais importante do que você. É a voz que determina, é a voz que diz, e as pessoas se confundem com essa voz. Ok, agora tem um outro ponto que é um desdobramento dele. Porque quando a gente junta duas ou três palavras, aquela voz, ela conta uma história. Depois que forma uma frase... Isso. Aí começa todo o enredo. Tudo, isso. E as pessoas, elas adoram histórias, né? Então tem o lado bom e tem o lado ruim das histórias. Qual que é o lado bom? Todas as tradições que chegam para nós hoje são histórias contadas. As tradições, os mitos, as lendas... Os mitos da criação, todos eles são histórias narradas que vão sendo passadas de um para outro. É ótimo. É péssimo quando a pessoa escuta os mitos das histórias mexicanas, as lendas da Rede Globo, e não pode falar. Tá? Filmes, então assim, histórias fazem parte da nossa natureza. Você falou ainda, tocou até uma musiquinha de fundo. Pois é, nem foi proposital, mas a musiquinha ela combinou. Tá? Esse é o nosso telefone. Ele acabou de chegar uma mensagem. Mas deixa pra lá. Então, as histórias têm um lado muito positivo. O problema é quando a gente cria histórias na nossa mente, né, se envolve com essas histórias, permite que essa voz aprimore umas coisinhas aqui, faça uns acertinhos ali, né, enfeite um pouquinho lá e de repente, meu Deus, como eu sofro com tudo isso que eu escuto dentro da minha cabeça. A voz incessante, né, que cria aquela estática, aquele ruído de fundo, o tempo todo aquele ruído de fundo, ela só tem esse ruído de fundo porque ela está contando histórias o tempo todo. Uhum. Né? Então, estou ali lavando louça. Eu gosto do exemplo de lavar louça, que todo mundo lava louça, é simples, né? Então, eu estou ali lavando louça e de repente na minha mente está dizendo, nossa, e se fulano fizer tal coisa? E se eu chegar no meu emprego... e tiver acontecido isso, nossa, aí eu já começo a sofrer com a história que está na minha cabeça. Então essa voz, ela está sempre querendo criar historinhas, porque isso mantém a gente naquele ciclo de adormecimento, no ciclo de sofrimento, sem, acho que 99% das vezes, aquelas histórias não se concretizam. É importante lembrar que mesmo as histórias que a gente conta em relação a um futuro, todas elas são condicionadas com base naquilo que a gente viveu no passado. Isso, e que são irreais. Então uma pessoa, por exemplo, que ela teve sofrimento no passado, ela conta para ela histórias de sofrimento e sem que ela perceba, ela está reeditando mentalmente aquilo que ela viveu com cara nova. Né? Então, se antes os meus pais me maltratavam, agora é o meu chefe que vai me maltratar. Se antes era a minha mãe que maltratava, agora é minha esposa, a megera cruel da história. Então, sempre tem um personagem que maltrata e, comumente, eu sou a vítima de todo o processo. Sempre existe um circuito de situações, mas são sempre temperadas pelo passado, aquilo que eu vivi. Sim. Ok, então vamos em frente, já que ela não quer complementar. Tá? Interessante, essas histórias elas criam imagens na nossa mente. Isso, aí tem um ponto interessante, né? A gente começa, a vozinha vai contando uma história e na nossa mente a gente já vai vendo imagens, pegando o exemplo que ela deu agora. Né? O exemplo de amanhã, eu chegando no meu trabalho, as pessoas me olhando com aquele ar opressor. Como que eu vou me sentir? Nossa, eu me sentindo mal. E a gente já começa a ver aquelas imagens e já começa a se sentir mal por antecipação, sem saber se eu vou acordar vivo no dia seguinte. Isso. É o viver sempre fora do agora. Né? Essa voz na cabeça, essas historinhas, é isso que proporciona, é a ausência do agora. Isso. E quando eu estou fora do agora, eu estou fora de mim. A gente está desconectado de quem a gente é, da nossa estou natureza. sofrendo de alguma forma. Isso. Essa é a parte mais importante. Estar fora do agora é estar sofrendo. Isso é... Pronto, resumiu. Então, essa voz,
esse é um movimento que se tornou, entre aspas, comum. Uhum. E que parece que é assim que tem que ser. Então eu tenho que me preocupar com o futuro. Então a voz, se eu não estiver me preocupando com o futuro, eu estarei sendo relapsa. E por que isso acontece? Porque provavelmente existem bloqueios, lembranças, memórias do passado que dizem que você tinha que estar sempre fazendo alguma coisa para não ser rotulado pelas outras pessoas como preguiçoso. Isso, como irresponsável. Né? Então, se manter nessas histórias nos causa um sofrimento incessante. E eu acho interessante porque desapegar do sofrimento é o ponto. Isso. E tem uma outra coisa que é interessante para as pessoas compreenderem que as histórias, mesmo as histórias do nosso passado que a gente viveu, elas não são iguais ao fato que nós vivenciamos. Porque é uma parte da verdade. Isso, uma mistura. A gente até tem um outro vídeo falando rapidamente sobre isso, sobre uma outra metodologia, né, que é do Videoteca Interna. Isso, agora lembrei o nome. É porque a gente não fica falando os nomes da técnica na hora de usar agora, vamos usar a técnica do... Não, a gente faz. Então vamos lá. E um dos princípios desse método é, entre aquilo que eu vivo e aquilo que eu armazeno, tem uma diferença. E a diferença é justamente o nosso filtro. Como eu me senti no momento de viver aquela situação. Por isso que muitas vezes as histórias que para mim são muito sofridas, e eu posso ter passado com mais pessoas, para outras pessoas não são. Isso, porque o filtro delas foi diferente. Foi diferente. Para outras pode ter sido até um momento de descontração, mas para mim foi um pesadelo, porque foi a maneira como eu vivenciei. Então nem todos os nossos pesadelos eles são reais. Eles são um misto daquilo que aconteceu, daquilo que eu senti, daquilo que eu armazenei. Então é uma confusão completa. Ou seja, aí vem a história. Vem a história, isso. Porque aquilo que eu vivi, aquilo que é real, o que realmente aconteceu, e aquilo que eu senti, como eu vi tudo isso, cria uma história. Exato. Né? Então, por exemplo, de repente um momento de... Deixa eu pensar, um exemplo interessante. Muitas vezes você precisa conversar com um colega de trabalho e para você está dando uma dica para aquele colega de trabalho. E talvez para o colega de trabalho ele se sinta diminuído, pressionado, criticado, coagido, né? Então ele vai receber de um jeito, você está passando de uma forma e aquela pessoa está recebendo de outra. Ou vamos inverter os papéis, de repente uma pessoa vem te dar uma dica. Olha, eu acho que você podia fazer assim. Então, olha, eu percebi que você fez assim, não foi legal. Quem é você para falar assim comigo? Ai, acho que ela não gosta de mim, olha como é que ela disse. Isso, ela não me aprovou. Então aí eu vejo com a minha lente, com o meu filtro, e aí a minha história, ela é contada dentro de mim, com aquele filtro. Como aquela pessoa não gosta de mim, eu já tinha certeza que ela não gostava, porque já há meses eu estou vendo que ela me olha com aquele olhar de desprezo. Isso, e no momento em que ela chegou na minha frente, aí eu tive certeza absoluta que ela não gostava. Você reparou no jeito que ela falou comigo? Eu tenho certeza que ela já falou isso para todo mundo aqui na empresa, ela só não tinha contato para mim ainda. É isso. E aí quando você vai pegar toda essa história e buscar o que é real, como eu disse, às vezes 99% ali é só uma história. E comumente, né, essas histórias nos colocam em posição de vítima. Tadinho de mim. Tadinho. Olha, eu sofro como tanto. Dizia o Chico Xavier, tadinho do coitadinho. Isso, tadinho do coitadinho. Pois é, foi coitado, né? Levou um coito na marra e não sabe disso, né? É isso mesmo. Tá. O que mais que dá pra gente mencionar sobre isso? O que fazer? Como que isso nos prejudica? Né? O que essas histórias nos prejudicam? As histórias elas nos direcionam. Né? Assim como... Vamos pegar um fato histórico, né? Que isso hoje é registrado para as pessoas entenderem como as histórias nos direcionam. Segunda Guerra Mundial. Então, somente há pouco tempo, eu acho que é uns 5, não sei se chega a 10 anos, que os Estados Unidos abriram os arquivos sobre a Segunda Guerra Mundial e tornaram público a informação de que quando o Japão foi atacar Pearl Harbor, ele notificou. Ele sabia. Isso, os americanos sabiam que estavam sendo atacados, mas eles não tomaram nenhuma providência e ocultaram esse fato para despertar o sentimento de nacionalismo no povo. A comoção. Isso, então eles contaram uma história. Nós fomos atacados pelas costas, foi uma traição, vamos, povo americano. Isso provocou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra, para a gente entender como as histórias direcionam. Isso. Vamos pegar um outro exemplo da Segunda Guerra
também, né? Os nazistas eles eram muito bons em contar histórias. Então eles panfletavam muitas das cidades que eles estavam por invadir, dizendo que toda a região estava tomada e que resistir era inútil. Aí a resistência da cidade baixava a guarda, eles entravam quase desfilando pela cidade e nada daquilo era real. Então isso são exemplos históricos de como isso funciona. O que mais? Hoje a mídia conta muitas histórias para nós. Tá? Então assim, se você quer definitivamente se sentir mal, assista a TV. É só abrir o Facebook. Isso, abre o Facebook não também. precisa nem assistir TV. Hoje em dia, abra o Facebook e vá rolando. Que você vai conseguir se sentir mal em algum momento. Ou até você vai desconfiar, né? Porque as pessoas ali estão sempre sorrindo, estão felizes. Tem foto na praia, foto com a cerveja, foto com o cachorro, tem foto com sofrimento. a namorada. Isso, todo mundo está tentando mostrar para os outros que a vida deles é perfeita. E se a gente conhece bem o nosso mundo, a gente sabe que não é. São histórias. Até tem alguns que escrevem lá, estou me sentindo depressiva hoje, sim. aí aquele monte de comentário, tadinho de você, o que aconteceu? Isso, conta pra mim, Dodóizinho. Assim, sofrimento. São sofrimentos, isso. E mentiras. As histórias estão ali. Isso, elas As estão... reportagens. Isso, elas estão subliminares ao processo. Então a história é sempre subliminar ao meu nível de sofrimento. Então vamos supor, se alguém, em um determinado momento da nossa vida, faz algo que a gente não gosta. Aí a gente passa 10 anos, 15 anos, 20 anos. Naquele dia história. eu fiz tudo de bom para aquela pessoa e ela fez isso para mim. Fazem 20 anos. Eu lembro como se fosse hoje isso. aquilo que a pessoa me falou. Nossa, e ela teve coragem de falar aquilo para mim. Depois de tudo que eu fiz por ela, ela foi lá e fez isso para mim. Ô dó. Então sempre tem uma história, um opressor e uma vítima. Tá? E geralmente a vítima somos nós. Né? Dificilmente, mesmo que a gente esteja levando um revés da vida, né? Ação e consequência, coitadinho, eu não sei porque isso aconteceu. A pessoa nem reflete, ela simplesmente diz, pobre de mim, Deus tenha piedade de mim. São as histórias que a gente conta. Então é isso que é bom dar atenção, trazendo o vídeo anterior sobre as vozes. Porque primeiro que ela te tira do agora. Sair do momento agora, então agora nós estamos conversando. De nada vai me adiantar eu pensar no meu futuro agora. Pensar no almoço. Ou pensar no almoço, que daqui a pouco deve estar na hora. Ou pensar no antes, tipo, ontem. Ou a hora que eu acordei hoje. Agora isso não vai mudar nada pra mim. Mas, se eu não estiver atenta a essas historinhas do que aconteceu ontem e do que vai acontecer daqui a pouco, ou amanhã, ou daqui 10 anos, elas vão estar aqui, tomando o meu tempo, tomando a minha atenção. E quando ela toma a minha atenção, eu entro em sofrimento, porque eu não estou agora. Eu não sei quem eu sou. Isso, a gente se perde. Eu estou perdido em algum ponto, ou no passado ou no futuro. E entendendo-se que passado e futuro não quer dizer lá na frente ou lá atrás. Pode ser há 5 minutos atrás. E pode ser há 2 horas na frente. Não muda nada. Né? Então, a grande consequência que nos traz de, entre aspas, negativo, é que você se mantém em sofrimento quando você fica acreditando nas histórias que a sua mente conta. Porque eu estou sempre em algum ponto que aquilo está me causando algum mal, né? Então, o fulano fez isso, o ciclano deixou de fazer, eu devia ter falado, puxa, ou então, quando eu tinha 5 anos e morava lá naquela cidade com a minha família, nossa, como era bom, era tão gostoso. Aí vem aquele saudosismo. Agora não é bom, né? Quando eu era criança, agora não. Mas quando eu bom. tinha 5 anos, eu lembro, nossa, na época que não tinha internet era tão bom, porque a gente ligava. Você fica naquele saudosismo. Hoje, o que eu tenho hoje? Hoje eu tenho isso. Então, ficar nas histórias nos mantém alheios ao que está acontecendo agora. Isso, sim. Esse, para mim, é o grande prejudicial. As histórias elas podem ser de vários contextos, né? Então vamos tentar pegar assim, alguns exemplos práticos. Por exemplo, a gente mora aqui numa cidade do interior, então de vez em quando a gente está andando pela... A gente não pode chamar de rodovia, né? Porque são rodovias, mas elas são esburacadas. A gente está entrando assim pelo sertão e encontra, por exemplo, lata de refrigerante largada no meio do nada. Eu poderia contar uma história. Quem terá sido a pessoa que largou isso aqui? Que absurdo. Irresponsável, ele não está percebendo onde ele está?
Não tá vendo a natureza? Isso, olha só, será que tem que colocar a placa para esse idiota perceber que ele tem que juntar a lata de cerveja dele? Ou eu posso simplesmente pegar aquela latinha de refrigerante e jogar no lixo. Sem E fazer histórias. a minha parte. Sem sofrimento. Estamos ali, eu, a natureza e a latinha. E eu tenho consciência Isso. do porquê aquela latinha Essa não é a deveria verdade. estar ali. Isso. Vamos contar histórias sobre a nossa família, por exemplo. Fulano de tal, como é que ele pode agir daquela maneira? Nossa, nunca vi igual. Você já viu como é que faz? Que Você absurdo. reparou como é que ele trata os filhos dele? Não, é um absurdo. Eu acho que ele não deve ter estudado, porque se ele tivesse feito uma universidade, ele teria feito de forma diferente. Essa foi boa. Foi ótimo, né? Foi ótimo. Eu não sei de onde saiu, mas saiu. Não, saiu. Tá, então, e o que acontece quando a gente conta isso? A gente se sente mal, Isso. a gente não vê o bem que aquela pessoa traz com ela. Porque eu adoro criticar, né? A mente, a voz, Isso, é. adora julgar, criticar, condenar. Sim, eu preciso mais do que ela. É, porque eu preciso fazer Isso, isso pra é. me sentir bem. Né? Ou então, ai, nossa, ia ser tão bom se fulano fosse diferente. Nossa, eu sou Deus agora que sei o que é melhor pro outro. Então, quando eu estou nas histórias, eu não estou comigo. Isso, E eu não estou vendo o outro com tudo o que ele tem. Eu estou vendo o outro com o lado que pra mim Os meus que para mim é ruim, porque não é igual a mim. Exatamente. O que é diferente de mim tá errado, É. é ruim, não faz bem, devia ser diferente. Então, essa também é uma história. É, são. Ai, fulano, você viu como fulano come mal? Que absurdo, olha como é que tá o corpo dessa pessoa. Será que ela não percebe que tá passando mal? 10 quilos acima do peso e ela continua achando que tá bem? Né? É a minha história, contada na minha cabeça, porque eu como diferente, porque eu tenho outra orientação nutricional. Mas, para aquela pessoa deve olhar para mim e falar assim, você viu como a Valéria tá magra? Que absurdo! É a história dela. 10 quilos a menos. 10 quilos a menos Como é do que que... pode se sustentar daquele jeito? Deve ser um graveto. Se bater o vento, leva ela. Meu Deus, será que ela não come glúten? Tá? Então, assim, cada um tem as suas histórias. Então, histórias nós temos em todos os contextos da nossa vida. Relacional, Isso. financeiro, de trabalho, de troca de informações, de coleguismo. Tem. E as minhas comigo mesmo. Isso. Né? Todas no fundo são... Eu entendi o que você quer dizer, mas são as minhas... As que eu falo sobre mim mesma. Sobre mim, isso. E Sobre não o só que eu- sobre o que Sobre tá aquilo fora. que eu deixei de fazer. Nossa, se eu tivesse feito aquela universidade, puxa, tudo teria sido tão diferente. Se eu tivesse passado naquele concurso. Eu merecia passar naquele concurso, apesar que eu não passei. Eu merecia ter passado naquele concurso, porque eu tenho certeza que eu era melhor do que as outras pessoas que agora estão lá, mas eu não estou. O que tem por trás disso? De novo, tem o vitimismo, estou me sentindo mal, estou reclamando. Ao invés de colocar minha energia e foco naquilo que precisa ser feito para que eu atinja aquele objetivo. Tá, então qual é o objetivo dessa conversa? Tá. O que tem a ver essas histórias? Por que a gente está falando delas? Por que a gente está falando isso para eles? Olha, eu diria assim, existem histórias ruins, né? Vamos pelo básico. Existem histórias ruins e existem histórias boas. Em tudo. Né? Em tudo. Nenhuma das histórias é fato. É muito difícil uma pessoa contar uma história com isenção. Nossa, naquele dia que eu presenciei aquela situação, cara, eu fiquei tão nervoso quando aquilo que aconteceu. É muito difícil uma pessoa ser Envolve. isenta. Isso, Sempre tem uma emoção. sempre tem. Né? Vamos ver agora a situação política do país, que é bom a gente ver a história disso. O que as Sim. pessoas falam sobre isso? Ah, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Tenho certeza que todo político é assim. A gente não sabe, são histórias. Você tem que conhecer todos eles para ter certeza. Pois é, tem um monte ali em Brasília, né? Você conhece todos? Eu não conheço. Pois é, Eu conheço o prefeito de onde a gente mora. É verdade. E apesar de achar que ele está fazendo uma boa administração, Não conheço. não conheço. Isso Exatamente. mesmo. Conheço ele de cumprimentar. Olha só que chique, a gente conhece o prefeito da cidade, viu? Mó bacana. E ainda assim eu não ponho minha mão no fogo por ele. Não. A gente não sabe o que acontece. A gente não sabe o que acontece dentro, nem muito mal. Muito, aliás, A gente não sabe o que nada... acontece fora, muito Isso. menos dentro. Menos ainda a pessoa que não olha para dentro de si. Ela nem sabe o que está acontecendo dentro dela. Ela faz uma mistura insana entre aquela confusão que ela tem ali dentro, aqueles fatos que ela acha que entende um pouco e põe no liquidificador. Vira uma paçoca. Então, tudo bem, vamos voltar, gente. Nada de ficar... Falando de político, Isso, etc. é. Vai. Vamos voltar. Tem histórias ruins, tem histórias boas. Eu acho assim, né? Como a gente já falou sobre as vozes, tem vozes boas e tem vozes ruins. Então, não é, Trocar. perda de tempo. Eu acho que a troca, ela até ajuda a gente em algumas coisas. Porque quando a gente troca
A percepção sobre uma história é sinal que alguma coisa dentro da gente mudou. Né? Então, se antes eu era vítima dos maus tratos do meu chefe, por exemplo, e eu me dou conta, através de um processo de autoconhecimento, que no fundo eu não correspondia, eu permitia, eu era passivo, e que tinha outros elementos, a gente começa, assim, mudou o ponto de vista, mudou a história, a gente começa a ter um nível de compreensão. Mas, né, como tudo, o ideal é, será que a gente consegue apagar essas histórias? Será que a gente consegue deixar de viver naquilo que eu sofri, que eu vivi, que eu fiz, que eu deixei de fazer? Ou até daquilo que eu vou fazer, daquilo que eu posso, da minha missão, que eu já fiz, do meu poder, para sermos simplesmente isso. tudo isso? Será que dá para fazer? É que eu vejo assim, que as histórias, boas ou ruins, às vezes eu conto uma história pra mim, porque essas histórias eu conto pra mim, eu não fico falando pro outro. É aqui dentro que fica o tempo todo. Então, às vezes eu conto uma história pra mim em que eu sou muito boa. Me parece uma história boa. Nossa, como eu consegui fazer tal coisa. Nossa, eu realmente sou bom nisso e tal. Às vezes eu não falo pro outro, né? E às vezes eu tenho aquela coisa ruim, que é, eu devia ter feito. Né? Pegando a mesma direção de história. Então, eu devia ter feito aquilo, eu devia ter pensado desse jeito, eu devia ter dado aquela resposta, né? Então, são historinhas. E o ideal, para que eu saiba quem eu sou, é eu silenciar essas histórias, né? Porque são sempre histórias. Porque são sempre histórias. Porque elas têm talvez 1%, 0,05% de verdade, no meu ponto de vista, que talvez o outro olhando já não tenha mais nenhuma razão, nenhuma verdade. Mas o resto só está tomando o meu tempo, só está me enrolando, só está me fazendo perder aquilo que eu sou. Então, qual é o objetivo de dar atenção a essas histórias? É porque muitas vezes nós trazemos consequências para nós mesmos por acreditar nessas histórias. Né? Então, se eu acredito que uma pessoa não vai com a minha cara, ela nunca me disse isso não, mas eu acredito que aquela pessoa não vai com a minha cara. É simplesmente uma história que está aqui. Não é um sentir. Porque também existe quando a gente consegue perceber o outro. Isso. Quando eu estou me conhecendo, eu começo a me sentir e a me perceber. E eu consigo chegar perto de uma pessoa e sentir o outro. Mesmo que ele me olhe, sorria e me bata nas costas. Se ele não estiver sendo sincero, eu vou sentir aquela falta de sinceridade. Tudo bem, isso é uma coisa. Agora, muitas vezes a pessoa eu não sinto nada, nem a mim mesmo. Porque quanto mais a gente acredita em histórias, menos eu me sinto. Isso. Né? É simples, né? É assim que funciona. Quanto mais acredita em histórias, mais longe de você está. Quanto mais eu deixo de acreditar em histórias, mais dentro de mim eu estou. Então eu começo a ter percepções mais verdadeiras. Então, quando eu acredito em histórias, de repente, não, fulano não vai com a minha cara. Por quê? Porque ele nunca chegou e me abraçou, ele nunca me fez um elogio, ele nunca sentou para conversar comigo, a gente nunca trocou uma informação, não, ele não vai com a minha cara. E de repente o fulano é tímido. De repente o fulano não sabe o que falar comigo, de repente ele se sente, sei lá, pequeno, inseguro. Ele não consegue chegar perto de mim por qualquer outro motivo da história dele. Talvez ele nem conheça você o suficiente para puxar o assunto. Exato, simplesmente ele tá na dele. Isso. E eu tô achando que ele não gosta de mim. E a gente se condiciona a se comportar excluindo Exatamente. aquela oportunidade. Isso que eu ia falar. Aí o que acontece? Eu acredito que você não gosta de mim porque você nunca chegou pra bater um papo comigo, nunca me convidou pra tomar um café. Não gosta de mim. Tá bom? É a minha história. Eu acredito. E aí eu até às vezes acabo colocando isso para outras pessoas. Não, o Rafael não gosta de mim não, nunca me chamou para conversar. Tá bom? E aí você conta essa história para outras pessoas que nem conhecem o tal do cara. E daí vai, nossa, o Rafael não gosta da Valéria. É. Eu vi. E aí de repente já vira uma fofoca de bairro. Não, eles não se dão bem. É que nem aquela história lá da pena da galinha, né? Que eu vou achar ela na internet Isso. e vou pôr um link aqui para vocês poderem ler, porque é muito boa a história. É assim que são as nossas histórias. E o que acontece, quando eu acredito que você não gosta de mim, porque você nunca chegou até mim para conversar, mas eu também nunca fui até você para bater papo. Exato. Eu também não fiz a minha parte, tudo bem. Eu perco a oportunidade de te conhecer. Eu perco a oportunidade de saber a verdade.
Porque de repente nós vamos começar a trocar uma ideia e eu vou ver que realmente a gente não tem afinidade. Tudo bem. E tem direito. E não, a gente não precisa ter afinidade com todo mundo. E falta de afinidade não significa falta de mais nada. Mais nada, é só afinidade. Falta de afinidade, a gente não Ponto. fala a mesma língua. Não quer dizer não gosta, isso e aquilo. Isso. Agora, de repente, quando eu dou a oportunidade, nossa, o Rafael nunca chegou para falar comigo. Eu tenho vontade de conversar com ele? Tenho, então eu vou fazer a minha parte. De repente eu vou descobrir que nós temos uma grande afinidade. Que nós temos muita coisa em comum, que o papo vai fluir, que tem coisas que você vai me falar que eu vou dizer, nossa, que legal. Então, quando eu acredito em histórias que eu conto pra mim, eu fecho portas. Eu fico focada naquilo que eu acredito, naquela ideia, e fecho portas. E eu gosto muito de ligar isso com as histórias de novela mexicana. Porque na novela mexicana a mocinha sempre sofre por alguém, por falta de comunicação. É isso. Porque a mãe do fulano fez uma mentira e ela acreditou e foi embora e estava carregando o filho na barriga. E aí ela chora. E lá no Ai, final que triste. ela descobre que tudo era mentira e ela criou o filho sozinha por 10 anos. Então, muitas coisas da nossa vida são novelas mexicanas. São. Que eu acredito em alguém que falou, que eu acredito naquilo que eu estou falando pra mim mesmo e... quem sou eu? Viu? Eu completei um monte agora. Nossa, foi fantástico. Foi fantástico. Você ficou até sem palavras. Vai, pode completar agora. Tá. Quase na hora de terminar o vídeo, né? Então, fique à vontade. Então, gente, eu acho que é assim, né? De novo a gente chega no mesmo ponto. Quem é você? Você é aquelas vozes e aquelas histórias que estão na sua mente? Que te condicionam, que moldam seus comportamentos, ou você é vamos dizer assim, é aquilo que percebe. Porque essa é a grande diferença. Você percebeu que tem vozes na sua mente? Quem percebeu as vozes? Você percebeu que tem histórias na sua mente? Quem está observando isso, quase como se fosse assim atrás de uma cortina, observando que tem histórias e se questionando, opa, peraí! Né? Teve uma leitora ali do nosso site que falou, nossa, agora que eu percebi que são as vozes na minha mente que criam a minha ansiedade. Fantástico! Quem percebeu? Esse que percebe é você. O resto é um teatro. O resto é nossa, são as ilusões que a nossa mente cria para nos manter aonde? Onde a gente está. E se a gente não se dá essa oportunidade de entrar nesse novo espaço de consciência, o que acontece? Não acontece nada. A gente continua onde está. Não acontece nada, nem de bom, nem de ruim. Você fica estancado. Não, talvez nem de bom, né? Vai continuar sempre no mesmo ciclo, vai continuar sofrendo. O sofrimento, né? Vai acontecer. Então a gente tem que se dar essa chance para experimentar algo novo. Isso é mais ou menos como a gente provar uma comida diferente, né? Tem um estudo que diz assim, né? A gente só realmente vai sentir o sabor daquilo depois de provar pela 8ª vez. Porque até então seu corpo ainda não está acostumado com o sabor e você experimenta e diz, é ruim. Eu sou prova disso. Então, sentir-se bem também é uma questão de hábito. Tem um monge francês, inclusive, eu vou até colocar o link da história dele aqui, ele é conhecido como o monge mais feliz do mundo. Porque ele produz no cérebro dele certos tipos de ondas cerebrais que a maior parte das pessoas nunca vai ver na vida. E ele diz assim, ser feliz é uma questão de treino. Você tem que treinar. Músculo atrofiado. Isso. E esse treino não vem com as histórias. Não vem. Ele vem com a vida, com o sentir, com o estar inteiro, com o se reconectar consigo próprio. Isso. E essa é a grande sacada. Então, assim, a grande dica do vídeo de hoje é observe. Não acredite nas histórias que estão aí, permeando o teu dia a dia o tempo todo. Porque a tendência é acreditar, porque é normal acreditar. Então opa, eu estou pensando isso. Na minha mente existe essa história. Será que isso é real? Né? Da onde que veio isso? Então, é ser um pouco de investigador, se questionar. Da onde que veio essa história? Por que eu estou acreditando nisso? E como eu me sinto? Acho que a grande coisa é como eu me sinto quando eu acredito nessa história. Isso. Porque imediatamente quando você traz como eu me sinto, e se aquilo traz um sofrimento, e sofrimento não quer dizer um choro incessante ou uma grande dor física, a simples saudade traz um sofrimento.
Né? Tipo, eu sinto saudade. A saudade traz o quê? Preenchimento? Não, a saudade traz vazio. Vazio, isso. Então, se eu sinto uma saudade daquele tempo que reticências, é sofrimento. Então, quando eu me pergunto como eu me sinto quando eu penso nisso, como eu me sinto quando eu acredito nessa história, já é a observação. E por fim, quem eu seria sem essas histórias na minha mente? Se eu parasse de acreditar nisso, como eu me sentiria? E o ponto final, né, acho que, para a gente não delongar muito, é lembrar assim, se eu conto histórias na minha mente e sofro, é sinal que os meus semelhantes fazem a mesma coisa. Então, sabe aquelas pessoas que, entre aspas, provocaram sofrimento na sua vida? É porque elas também estavam contando histórias para elas. E elas fizeram o quê? Elas despejaram o sofrimento dela em você. Então, assim, histórias de sofrimento, elas são comuns ao inconsciente coletivo. É o que une muitas pessoas. Tudo isso que a gente está vivendo nesse mundo que a gente está hoje, no momento presente, é a queda de muitas dessas histórias que as pessoas contavam. Então a gente, por exemplo, né, nós brasileiros, né, sempre acreditamos no jeitinho brasileiro. E o nosso sistema político não era diferente. Isso. Então eles entraram nesse sistema acreditando que era uma maneira de enriquecer com facilidade. E, né, hoje tá aí. A gente está percebendo que não é exatamente assim, que a verdade ela prevalece sobre as nossas histórias. E isso vai ser sempre. Então, quanto mais você consegue sair das histórias, mais você sai das suas ilusões. E maior o seu sentido de liberdade. Quanto mais sai da ilusão, mais liberdade você tem. Isso, esse é o ponto-chave. Tá bom, gente? Então a gente se vê na próxima. As dicas, sugestões, ideias, comentários, deixa aí que a gente responde todo mundo. Tá bom? Um abração para vocês.